Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, que é o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter como meu convidado o meu amigo Dr. Juvenal Antônio da Silva, com quem eu tive o prazer de trabalhar junto com ele na Câmara Municipal de Suzano, no período de 17 a 19. Foi uma satisfação conhecê-lo ali. Naquele momento eu já ouvia falar muito dele, conhecia, né, como uma pessoa ilustre na cidade de Suzano. Porém, ali eu tive assim, afinidade, a gente sempre conversava, né, trabalhava e conversava também sobre vários assuntos. E eu percebi que realmente ele é uma pessoa do bem, né? E hoje ele vai falar sobre ética profissional. E eu entendo que é uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem propriedade para falar sobre ética nas profissões. Então, o Juvenal é casado com a advogada doutora Celina, tem 3 filhos e 5 netos. Ele foi gerente jurídico da Suzano Papel e Celulose, que é uma indústria grande aqui em Suzano. Talvez eu acho que seja a maior indústria aqui em Suzano, né? E o grupo Suzano, pelas informações que eu tenho, é a maior empresa de papel e celulose da América Latina. Olha só. Ele foi secretário de Trânsito e chefe de gabinete na Prefeitura Municipal de Suzano. Ele também é governador do Rotary, com uma carreira muito longa de 50 anos, né, atuando no Rotary, o Rotary que trabalha assim faz um trabalho muito importante para a sociedade, né? Ajuda pessoas carentes. Não só isso, né? O Rotary ensina as pessoas a pescar e não só dá o peixe na boca, né? Mas ele faz um trabalho muito de treinamento, de desenvolvimento de jovens, que eu acho muito legal, e o Dr. Juvenal vai falar sobre isso. E ele atualmente atua na Câmara Municipal de Suzano, na área de jurídica e legislativa, tá? Então eu vou passar a palavra para o Dr. Juvenal para que ele faça as suas considerações iniciais e, na sequência, ele responda quem é o Juvenal hoje. Bom dia, Nelson. É um grande prazer estar aqui no seu podcast. Realmente, nós estamos em Suzano há muitos anos, né? Eu vim para Suzano em 1950, tinha 5 anos de idade e cresci junto com a cidade. Eu cresci junto com Suzano, eu estudei no grupo escolar de Suzano, antes de ser professor Raul Brasil. Quando inaugurou Raul Brasil, nós fomos para o 3º ano primário. Inaugurei também o ginásio estadual, que leva o nome do professor Justiniano. Eu estava já indo para o 3º ano do ginásio também, quando o prédio foi inaugurado e eu participei da inauguração. 3º e 4º ano estudei lá. Sempre estudei em escola pública, né? A não ser depois, quando fomos para o ensino técnico e universidade. E vivi a minha vida toda aqui em Suzano, entendeu? Morei ali na Rua Baruel, lá no 274, lá perto da prefeitura já, até os 22 anos, quando eu casei. Casei e entrei na faculdade no mesmo ano, né? Casei com a Celina era da Moca e veio para conhecer ela tinha um tio que veio morar em Suzano, meu vizinho, e ela veio passear lá e me conheceu e nós acabamos dando certo, namoramos e casamos em 1967. Que então, legal. Já sou, em maio agora, faço 58 anos de casado. Puxa, que maravilha, hein? Parabéns. Você leu o meu currículo, mas tem mais alguma coisa para acrescentar que não estava no currículo ainda. Tá. No mês passado nasceu meu primeiro bisneto. Olha, né? Que legal. Parabéns. Então, muito legal. Então, é uma grande satisfação, né? Tenho 3 filhos, como você falou, 5 netos, né? E agora um bisneto. Um bisneto. E estou aqui à sua disposição para falar aquilo que você achar mais interessante da minha trajetória aqui em Suzano, né? Sim. A sua trajetória é extremamente interessante, bastante conteúdo. E quem é o Juvenal hoje, na vida pessoal e profissional? Hoje o Juvenal é uma pessoa da terceira idade, né? Já tirando o pé do acelerador, eu sou formado há 53 anos, né? Me formei junto lá com o diretor da sua faculdade lá, o Franco, nós somos a mesma turma, né? A mesma classe. E hoje o meu escritório funciona ainda lá no prédio do Colômbia, meu filho que coordena as ações do escritório.
A minha mulher, a Celina, também dá um apoio. Ela faz hoje a parte trabalhista. Ainda acompanha todas as audiências trabalhistas da Suzano. Que legal. Certo? Mas só faz essa parte só, como é quarteirizada, na verdade. Uhum. E eu na Câmara. Eu estou lá desde 2017. Sim. Antes, eu já estive lá, de 2005 a 2007, como o primeiro ouvidor parlamentar. Olha que legal. Quando terminamos o mandato na Secretaria de Trânsito, eu fui convidado. Eles criaram um cargo lá de ouvidor parlamentar e eu fui convidado para exercer esse cargo. E fiquei lá até na legislatura seguinte. Voltei depois convidado pelo grande amigo, o vereador Zaqueu Rangel, Olha. que ele foi o presidente em 2017. E eu tinha terminado o cargo, de exercer o cargo como chefe de gabinete, e ele me convidou para ir para a Câmara. legal. E estou lá até hoje. Que bom. Então, hoje na Câmara eu tenho o cargo de secretário especial parlamentar. Perfeito. E uma das atribuições desse cargo é dar assessoria nas comissões permanentes. Perfeito. Principalmente na redação dos pareceres, aquelas coisas todas, eu dou uma assessoria para as 12 comissões permanentes da Câmara. Perfeito. E, além do mais, sou um dos cerimonialistas também. Eu e o Dr. Júlio Maier. Nós dividimos lá o cerimonial. Muito Entendeu? bom, muito então, bom. essa hoje é a minha. No Rotary, entrei no Rotary em setembro de 74. E agora, ano passado, fiz 50 anos de Rotary. Recebi algumas homenagens, inclusive do prefeito Rodrigo Axuxa. Foi lá me levar uma homenagem, lá, um quadro bonito até, que eu agradeço muito. Do Rotary Internacional também recebi uma homenagem, né? E nessa trajetória no Rotary, eu entrei em 74, em 81 eu fui presidente, certo? Presidente. E em 2009 eu fui governador. Poxa vida. Governador é o maior cargo que tem aqui na América Latina. Não é o maior cargo porque ainda tem um cargo de diretor, abaixo do presidente. Sim. Mas o diretor é por 2 anos e é na América Latina toda. Perfeito. Atualmente o diretor é brasileiro, ele é lá de Recife. Perfeito. E agora, em 1º de julho, assume um outro diretor que é do Paraná. Perfeito. Aliás, é meu colega de turma de governadoria. Nós somos governadores juntos, entendeu? Muito bom. Inclusive, amanhã eu estou num evento em Santos, no Sheraton Hotel, que é a reunião dos governadores aqui do estado de São Paulo. Estarei lá participando. Então, muito bom. Essa é a minha trajetória. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Ô, Juvenal, qual era o seu sonho de infância? O que você projetava para a vida adulta? Realmente, a gente vem como a maioria dos brasileiros, né, de uma situação de humilde, né? Sim. Meu pai, eu perdi minha mãe com 8 meses, né? Nossa. E eu nasci em Pompeia, no estado de São Paulo. E tinha 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão, mais velhos, né? E minha mãe morreu com 36 anos, eu não sei do que era, não conheci minha mãe, não tinha nem foto naquela época, isso foi em 45, né? Sim, fim da guerra. E meu pai migrou para São Paulo. Então, parou um tempo, acho que em Itaquera, um outro tempo em Poá, outro tempo em Calmon Viana. Sim. E eu me lembro como gente de Calmon Viana para frente. De Calmon Viana quando veio para Suzano, porque eu lembro que quando eu tinha 4 anos, eu morava ali, perto da estação. Em frente à estação, em Calmon Viana. Perfeito. E aqui em Suzano, meu pai trabalhava na construção civil. Ele trabalhou lá onde hoje é a Clariant. Sim. Antigamente chamava Reust, e antes da Reust chamava Fongra, Produtos Químicos. Eu lembro. E a construtora era uma empresa chamada Prisma Construtora. E ele trabalhou nessa Prisma e se aposentou. Se aposentou, aí ele virou, não parou de trabalhar, né? Sim. Meu pai era fácil saber a idade dele, porque ele nasceu em 1900. Então, fala, que ano nós estamos? Eu nasci em 44, meu pai tinha 44 anos, né? Eu vim para Suzano em 1950, meu pai tinha 50 anos. Sei, entendi. E aí ele ele tinha ele era o vendedor de quebra-queixo aqui em Suzano. Sério? Caramba. Quebra-queixo. Era um doce feito de coco. E meu pai era nortista, era baiano, né? Ele veio da Bahia para cá, segundo ele contava, com 12 anos, né? Deixou a família lá e veio para cá. Até que eu não sei os meus ancestrais do lado do meu pai. Entendi. Não tenho notícia. Não tem notícia. E não conheço. E aí ele trabalhou nessa área aí, vendia
doces, vendia o quebra-queixo, tal, lá em frente ao grupo escolar. Sim. Era muito conhecido. E faleceu em 1979, 79. então, com 79 anos. Poxa, né? então ele faz tempo mesmo que Faz tanto a tempo. sua mãe você não chegou a conhecer. Minhas irmãs que me criaram. Ah, entendi. E hoje todas já são falecidas, né? Entendi. O meu irmão, que era depois de mim era meu irmão, com 8 anos mais velho, era militar, foi militar aqui em Suzano, trabalhou muito tempo aqui em Suzano como policial na época era Força Pública, chamava, que depois virou Polícia Militar. E esse meu irmão me deu muitos conselhos na vida, tal. E os meus sonhos eram pequenos. Primeiro que eu tinha alguns amigos que já trabalhavam assim, em oficina mecânica, pintura de carro. E eu falava, eu não quero, eu quero trabalhar no banco, que lá você usa gravata. Por isso que eu tenho o costume de usar gravata desde criança. Entendi. Né? Porque outra coisa importante na minha vida que me fortaleceu e construiu a minha personalidade praticamente foi a igreja. A igreja? Meu pai era muito fiel à Igreja Batista, ali da rua Monsenhor Nuno. Sim. E eu frequentei aquela igreja até os 17 anos, 18 anos. Sim. Quando eu comecei a namorar com a Celina, aí a igreja foi ficando para o segundo plano. Sim, né? entendi. Aí nós tivemos um conflito de religião, porque eu era professor na escola dominical e a Celina era professora de catecismo, lá em São Paulo, na Moca. Ah, entendi. Mas Ela isso é católica. Então, quando começamos a namorar, antes de começar a namorar, a primeira pergunta que ela fez, ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, vai acabar aqui o negócio. Porque se ela perguntar que religião que eu sou, porque naquela época havia uma distância muito grande entre o católico e o crente, não era evangélico. Preconceito um com o outro. O crente era a segunda classe, a série A era o católico, a série B era o crente. Havia uma diferença. E você era realmente, se tivesse bullying naquela época, havia o bullying em função de religião. Nossa, sério? Porque nas aulas de religião da escola você tinha que sair da sala. Você não podia assistir, tinha que sair da sala. Quem não era católico tinha que sair. Então existia uma divergência havia um distanciamento. Distanciamento. Né? E a igreja batista, naquela época, a raiz mesmo, a igreja raiz, que é originária dos Estados Unidos, era muito exigente, era meio radical. Você não podia ir no cinema, você não podia ir num baile. Entendi. Entendeu? Havia muitas restrições. E com 18 anos, saindo do ginásio, né? Pô, você começando a namorar, né? Você quer ver outros horizontes, né? Quer se divertir. E aí, quando ela perguntou, eu falei, e agora? Aí eu falei, não, pode perguntar. Ela falou, você fuma? Eu falei, não, nunca fumei. Ah, então tá bom. Eu falei, graças a Deus, passei no primeiro teste. Primeiro teste, primeira fase. E os meus sonhos, como eu estava te falando, eu uso a gravata, era trabalhar em banco, porque o caixa do banco, tu lembra, naquela época, trabalhava tudo com gravatinha. É verdade. Era tudo engravatado. Todo mundo, né? Eu quero trabalhar até o office boy lá trabalhava de gravata. Eu quero trabalhar no banco. O sonho era ter uma casa própria e ter um carro. Aí já estava bom, né? Era o sonho inicial. Entendi. Né? Eu lembro, eu tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro, chama Mário Sasaki. Sim. Ele é do Rio, mas ele veio fazer o ginásio aqui em Suzano, porque a irmã dele casou com um japonês, um Nisei aqui de Suzano, e os pais mandaram ele vir, ele era adolescente já, né? Para ajudar a irmã. E ele fez o ginásio comigo, e um dos meus melhores amigos. E a gente estudava muito junto, né? E eu, por exemplo, eu tinha dificuldade em matemática, mas era bom em português. Ah, sim. Os Niseis aqui os orientais, os orientais aqui da periferia, lá das chacras e tal, tinha muitos, eles eram muito ruins de português, porque ele em casa falava japonês. Entendi. Então eu ia estudar muito lá no sítio do Zaihara, do Zaihara. que era o Yuja Ihara, né? Kirisha Ihara. Eu tenho dois amigos que estudaram comigo, que eram o Zaihara, era o Tatsuo Ihara e o Teru Ihara. Hoje o Teru é oftalmo, mora em São Paulo, e o Tatsuo é ortopedista, especialista em joelhos, mora em São Paulo também. Por incrível que pareça, nós conseguimos fazer uma reunião sábado passado, depois de 60 anos. Que maravilha. Nos reunimos 3 amigos lá em São Paulo, comigo 4, dessa turma aí. E eu ia muito de bicicleta lá para Sete Cruzes, né? Onde era o sítio deles. E a gente de bicicleta ia olhando aquelas casas bonitas, a gente falava, pô, Mário, será que um dia nós vamos ter uma casa dessa? Essa idade, né? 15 para 16 anos. Entendi. Adolescente, né?
Aí vi um carro, pô, será que nós vamos chegar a ter um carro também? Porque naquela época carro era É verdade. era luxo, Objeto de luxo. objeto de luxo. Aí depois, O pessoal que tinha carro era considerado rico, né? Aquela família é rica, tem carro. Antes era a televisão, né? voltando ao detalhe da, da personalidade, Aham. quando eu fui casar, esse é um detalhe importante, que é bom as pessoas Entendi. ficarem sabendo. Quando eu fui casar, eu fui procurar uma casa para alugar. Aham. Aí tinha uma casa ali na rua, na Travessa Mirambaba, hoje é Rua Mirambaba, esquina com a Marechal Deodoro. Entendeu? No centro ali, né? No De centro. Suzano. E essa casa era da família Matias, Ah. que era o seu Nelson Matias, que era cunhado da presidente da Rede Feminina de Combate, da Marília Matias. Ah, sim. O Adelino Matias, falecido já, era irmão do Nelson Matias, que era o padeiro. Tinha uma padaria na Glicério, que era a melhor padaria Inclusive que é tinha. nome de rua, né? Adelino Nome de Matias. rua, nome de rua. A padaria era ao lado da bicicletaria Nakajima. Quem é de lembro. Suzano vai lembrar disso. E eu comprava pão lá. Sim. E era na caderneta. A gente levava a caderneta, comprava o pão, marcava e no fim do mês meu pai pagava. Entendi. E aí, quando eu fui alugar casa, eu fui lá, bati na porta, lá, bati palma, saiu a mulher do Nelson Matias. Entendi. Eu não sabia que era a mulher dele. Entendi. Saiu uma senhora. Falei para ela, a casa está para alugar, tá. Aí eu falei assim, quanto quer? Falou o preço. Aí eu falei, precisa fiador? Ela falou, precisa. Sim. Mas para você não precisa. Eu assustei, falei, como assim para mim não precisa? Ela falou, te conheço desde calça curta, que você ia com a caderneta na padaria, vocês sempre pagaram direitinho. Entendi. Então, se naquela época você já pagava direitinho, você deve ser bom pagador. Entendi. Que E legal. não precisei de fiador. Olha, que bacana. Entendeu? Então, você vê como é a sua postura durante a sua Sim. vida reflete, na verdade, para a sociedade o que você é. Verdade. É credibilidade. A credibilidade. Né? Que legal. Essa credibilidade me acompanhou até na Suzano. Olha. Na Suzano, eu estava já, não tinha sido gerente ainda, e fui colocado numa nova função, e sem que eu soubesse, eu passei por um teste de Sério? confidencialidade e credibilidade. Olha, caramba. Tanto que depois que eu saí daquela uma reunião que eu tive, né? Sim. Uma pessoa foi chamada, porque eu fui para um cargo que era para comprar eucalipto, que estava em falta naquela época, na época de 74, e terras. Então, eram grandes negociações. Então, Só que eu não fechava a negociação, eu só dava início e depois era a diretoria que fechava. Entendi. Eu fazia os relatórios, tal, das visitas, visitava as fazendas, Entendi. tinha que ficar no melhor hotel da cidade, andei muito no estado de São Paulo. E logo que eu comecei, na segunda semana, eu fui chamado num escritório lá na Rebouças, Sim. muito bonito, um prédio bonito, assim, que nem o do Robinho, assim, chique, Entendi. né? E aí, o cara queria vender uma área para Suzano. Entendi. E era na área de minha atuação, cada um tinha um Sim. território de atuação. Entendi. E aí, conversei lá com o diretor, que estava vendendo Sim. a área, e aí, no final, ele falou assim, olha, a nossa venda está na sua mão, o senhor capricha lá no relatório que, né, a gente vai conseguir. Eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo. O que eu encontro lá, eu vou pôr lá no relatório. Nem nem mais, nem menos. Exatamente o que tiver lá. Entendi. Pois não, tal. Me despedi e vim embora. Sim. O dia seguinte, o cara me ligou e falou, o senhor vai me desculpar, mas outro corretor já vendeu aquela área, então o senhor já não precisa mais ir nessa... Nós tínhamos agendado uma visita lá para a área. Entendi. Não vai ter... A partir daquele dia, passado uma semana mais ou menos, eu tinha reunião todo fim de semana com o meu diretor. Sim. Passei a ter reunião com o Max Pfeffer. Olha. O diretor e o Max Pfeffer. Olha, fundador, né? Ele é fundador? Sem que eu soubesse, o diretor falou, Juvenal, porque a gente viajava a semana inteira, de segunda a quinta, na sexta tinha reunião lá na Carlos Comenali, que ficou um tempo quando pegou fogo na Avenida Paulista, é um teatro histórico na Avenida Paulista. Foi para aquilo ali provisoriamente, depois para Faria Lima. E era ali na Comenari. E aí o diretor falou, olha, toda sexta-feira eu tenho reunião com o Max, levo os relatórios de vocês, nós éramos em 2. Eu levo o relatório de vocês, e às vezes tem alguns detalhes que eu não sei explicar. Entendi. Então eu queria que vocês fossem para explicar. Entendi. E nós fomos, achando que era isso mesmo, né? Então ele falava com a gente, perguntava isso, aquilo, então a gente achou que era aquilo.
Numa das viagens seguintes, que eu fui com meu amigo, que já faleceu, que era de Mogi, ele me contou essa história, que ele foi num lugar lá, tal, perguntaram para ele, o cara ofereceu uma propina para ele, e ele falou, não precisa, eu já ganho muito bem na Suzano. Foi o que ele falou para mim que ele teria dito. Eu falei, pô, onde você foi? Fui em tal lugar. Eu falei, eu também fui lá. Você foi? Eu falei, fui lá. E quando ele falou para mim caprichar no relatório, ele não ofereceu nada, ele falou, caprichar no relatório. Eu falei que eu ia fazer o relatório exatamente o que eu encontrasse. Sim. Ele falou, pô, Juvenal, então nós somos testados. Falei, lógico que fomos. Porque foi depois dessa data que nós começamos. Então, é o que eu falei para você. A pessoa séria, ela tem respeitabilidade. Verdade. Certo? Verdade. E você aprende isso quando? É na infância. É verdade. Você aprende na escola. Verdade. Era na escola, hoje já não é mais. É na família. Na família. Entendeu? É na igreja. A igreja, não importa a religião que a pessoa tenha. Todas elas levam a um único ser supremo. Claro. Mas claro. a pessoa lá ensina você a ser correto nas suas ações. Verdade. Entendeu? Então, os meus sonhos, voltando à questão dos sonhos, era ter um carro e uma casa. Quando eu já estava trabalhando na Suzano, eu casei em 67, em 70 eu consegui já comprar a primeira casa. Olha que legal. Casa própria, comprei lá no Sesc. Tenho a casa até hoje lá. Entendi. Tenho por questão, eu fidelizo muito com as coisas. Entendi. E eu tenho dó de vender. Por ter sido a primeira, por ter sido a realização do sonho. Aí depois o outro sonho já era ter uma casa na praia. Em 78 eu comprei uma casa lá em Caraguatatuba. Que maravilha. Entendeu? Então, a gente vai evoluindo, é verdade. Certo? Pelo seu trabalho. Com certeza. Eu trabalhei na Suzano 40 anos na carteira e mais 17 como PJ. Agora, em 2022, eu deixei de trabalhar. Então, a minha vida é essa aí, profissional. Que entendeu? Bacana. Profissional. Ô, Juvenal, e o direito? Como o direito, a faculdade de direito, o trabalho como advogado Então, surgiu na sua vida? Devo a Suzano também. Olha. Eu entrei na Suzano, tem um negócio interessante, Nelson, que vale a pena falar para você. Eu sempre fui bem nos estudos, porque eu, como era muito pobre, eu estudava até o ginásio normal, mas depois tudo com bolsa de estudos. Olha. Contabilidade no Liceu Santo Antônio foi com bolsa de estudos. Que legal. E eu saí do ginásio, fui fazer fui estudar no Washington Luiz, lá em Mogi. Mas estudei menos de um ano. Entendi. Porque eu trabalhava na IBAR e estudava lá. Então eu saía cedinho, trabalhava, saía do serviço, ia direto para Mogi, voltava de Mogi, chegava quase meia-noite em casa, 6 horas tinha que estar de pé de novo. Eu não aguentei, na verdade. Aí eu parei e fui estudar no Liceu Santo Antônio. Trabalhava na IBAR nessa época. E a IBAR me deu a bolsa de estudos. Que legal. Primeira aula de português. Falei para você que era bom em português. Primeira aula de português, o professor era o Geraldo Justiniano, que é hoje o nome da escola. Ele era professor de português. Olha. E ele deu uma aula de português que ele dava os exemplos de alteração do acento agudo para grave. Entendeu? Então ele fala assim é agudo, assim é grave, tal, muda. Entendi. E eu peguei, levantei a mão e dei um exemplo. Falei, professor, café, cafezinho. Ele falou, não, isso aí não é. E aí o pessoal, a bullying, zoaram comigo, né? O cara vem aí e pensa que é o bam. E eu fiquei quieto. Fiquei quieto, disse, o bom carneiro não berra. Espera chegar a vez. É verdade. Fui para casa, eu tinha um livro da gramática normativa do Silveira Bueno, era dessa grossura, mais grosso que uma bíblia, entendeu? Catei a mão aquele livro lá, pus embaixo do braço no dia seguinte e fui para a aula. Cheguei na aula, pus em cima da carteira, o professor entrou, levantei a mão, pois não. Professor, dá licença. Peguei o livro e fui lá na mesa dele. Falei, onde o senhor deu a aula, tal, o senhor falou, e eu dei um exemplo, o senhor disse que não era. Então, eu não sei se é o senhor que está certo ou quem escreveu essa gramática. Eu estudei por essa gramática lá no ginásio do Estado. Ele pegou a gramática, foi lá, olhou, pensou, porque ele falou, o que eu vou falar para esse cara agora, né? Aí ele olhou para o pessoal e falou assim, olha, pessoal, presta atenção nesse jovem aqui. Esse jovem está certo, eu estou errado. Foi humilde falar que ele estava errado. Olha que legal. Ele está certo. Então, vocês têm que fazer isso também. Estudem, para vocês acompanharem tudo direitinho e aprender bem. Ali eu cresci, né? Aí foi o contrário, né? Aí eu só olhava sempre para cá e para lá, né? Tá, agora vocês estão contentes. Pensei comigo, né?
para fazer prova, tal. Os caras colavam tudo, entendeu? Então eu fazia a prova aqui, tudo 2, 3 do meu lado. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava na Ibar, eu fiquei 1 ano na Brasilana para ganhar 10 mil cruzeiro naquela época, mais que era 1,5 salário mínimo, era meu salário. Entendi. E eu já estava querendo ficar noivo. Uhum. Aí um daqueles que era lá da turma Uhum. falou: Juvenal, tem uma vaga na Suzano, você não quer ir trabalhar lá? Eu falei: lógico que eu quero. Quanto quer? Eu ganhava 110, ele falou: começa com 180, depois da experiência para 250. Eu ganhava 110, eu falei: pô, vai dobrar 1,5 vez o meu salário. Eu já posso casar, pensei, né? Fui lá, não precisei fazer teste nenhuma, já marcou para começar, pedi 1 semana para sair da empresa. E aí que eu comecei preparar o casamento. Eu comecei na Suzano em 65, isso aí foi em 66. Uhum. Eu estava no liceu, estava já noivo, em 67 eu ia casar, e aí eu queria fazer a faculdade. Dava até para fazer, para pagar mensalidade, mas, pô, casaram de novo, tal, né? Você não sabe. Entendi. Aí esse meu amigo que convidou para lá, ele já faleceu, era o Luiz Fujimoto. Virou meu compadre depois. Eu tenho uma filhada, que a filha dele mora nos Estados Unidos, de vez em quando eu vou lá, na casa dela. Sim. Eu falei para o Luiz, ele era amigo do gerente geral da Suzano, que tinha trazido o Luiz da Reuste. Entendi. O gerente veio da Reuste para a Suzano e trouxe alguns funcionários de lá. Esse Luiz era um deles, que era de confiança dele. Falei: pô, vamos lá falar com o seu Álvaro Hagaíne. Quem sabe ele dá uma bolsa para... Não, eu não quero estudar mais. Pô, vamos estudar, cara, vamos fazer faculdade e tal. E ele não queria. Mas insisti tanto para, tá bom, então vai pelo menos comigo que eu quero, mas fala que você quer ele. Senão, se eu for sozinho, ele não tenho como chegar nele. Entendi. Aí ele foi comigo. O cara até: ô Luiz, você vai fazer faculdade? Eu falei: não, vou fazer. Aí papá deu bolsa de estudo para nós, integral. Olha, que legal. Não só da mensalidade, como toda a despesa com o curso. Qualquer livro que precisasse comprar, eu comprava, eu pagava no cartão e na boca do caixa e recebia. Olha. Fiz isso durante 5 anos. Entendi. E depois comecei a fazer administração de empresa também, com bolsa. Só que daí eu parei, porque nessa altura eu já tinha um filho, já com 3, 4 anos, já estava para nascer a minha filha. Foi em 74 eu parei. Faltava 2 semestres para acabar a faculdade de administração. Perfeito. Mas aí tem problema de família também, a Celina sozinha e tal, eu tinha que dar um apoio. Então a Suzano foi uma mãe para mim. Eu falava para o Davi, depois que o seu Max morreu, eu tratei, voltando um pouquinho atrás, que eu falei do seu Max, eu trabalhava com o seu Max e com o seu Leão. O seu Leão era presidente, o Max era o vice, entendeu? E isso me ajudou muito, porque quando em 99, não, em 2000, teve a eleição aqui, eu era presidente do PL, que eu te falei que eu fui do PL e tal, não ia falar de política, mas eu era presidente do PL, sou o fundador do PL, número 1 do PL. Nós fizemos muito para a campanha do Estevão Galvão, que ganhou naquela eleição, do Marcelo Cândido ali por diferença muito pequena de votos. Entendi. E aí o Estevão me convidou para ser secretário de trânsito. E eu falei que eu não queria. Falei: não, põe alguém do nosso partido, tal. Todo ano, as eleições, a gente ajudava e indicava alguém, né, para ser secretário. Mas eu mesmo não queria, porque eu estava na Suzano. Tinha uma situação confortável na Suzano. Entendi. Falei: não vou deixar a Suzano para ser secretário, pô. Depois de 4 anos acabou, e aí? Né? Verdade. Aí ele foi lá e falou com o Max Pfeffer, o Estevão, que ele tinha me convidado, eu não tinha aceitado, e ele pediu para o seu Max. Aí eu estava lá, um dia o seu Max me chamou, logo depois dessa conversa dele, o seu Max me chamou: eu falei: não, vou chamar com o seu Max. Fora das reuniões normais, né? Aí ele falou: pô, estou sabendo que você foi convidado, você falou: seu Max, eu não vou deixar a Suzano para ser secretário. Eu falei: não, eu gostaria muito que você fosse. Para mim é uma satisfação pessoal, e você vai ajudar ainda a Suzano se você for lá. Que bacana. Você aceita e você ganha da prefeitura e ganha da Suzano. Você não precisa sair da Suzano, continua na Suzano. Entendi. Foi bom. Ele falou: você vai ganhar 2 salários. Eu falei: opa, aí melhorou. Aí vou aceitar. Foi assim que eu virei secretário. Olha, que legal, Entendeu? que legal.
Então tem, Nelson, se nós formos ficar aqui, ó, tem muita história, né? Tem muita história para contar. Fala um pouco do Rotary. Do Rotary, eu entrei, falei para você, em 74, em 81 fui presidente. Na minha gestão, nós lançamos a pedra fundamental para a construção daquela sede lá, dia 1º de maio de 82, foi o lançamento da pedra fundamental e iniciou a construção. Na minha gestão, um dos grandes trabalhos que eu acho que eu ajudei a fazer foi trazer o Corpo de Bombeiros para Suzano. Olha que Ali bacana. foi um trabalho do Rotary, da Associação Comercial e do Lions. E da loja maçônica também. Entendi. Todo mundo se uniu para fazer. E eu lembro que o Rotary deu uma participação muito grande. Nós, na época, fizemos a rifa de um Volks 0 km. Olha. Entendeu? E a rifa, na verdade, vendeu quase tudo, mas o número não saiu. Aí nós pegamos, fizemos um bingo, então faturamos 2 vezes e toda a renda nós doamos para o Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Foi no ano que eu fui presidente. Olha. Aí, a minha história no Rotary foi interessante. Quando me convidaram, eu tinha 29 anos, recém-casado, né? Fazia 6 anos, 7 anos estava casado. Tinha filho já. Quem me convidou foi o Dr. Shinichi Masuda, pai do Enio Masuda, que é o atual presidente agora. E eu não queria ir, tal. Aí ele insistiu, eu acabei entrando lá. Entrei, fui presidente, e tive lá o grande problema que eu tive foi quando eu entrei. Entendi. Porque no Rotary, o Rotary, você sabe, é uma organização não governamental, O que ela faz mesmo? uma das maiores do mundo. Explica o que o Rotary faz, O Rotary é uma organização não governamental que trabalha em prestação de serviços. Ah, sim. Que O legal. Rotary não é um órgão, uma organização que faz assistência. Ah, entendi. É o que você falou no começo, ele em si dá a vara para o cara pescar. É. Então você faz um projeto, são projetos sustentáveis. Ah, sim. Você lança. Nós temos o maior projeto aqui em Suzano, é o projeto da visão, da Boa Visão. O que seria isso? O projeto da Boa Visão começou em 77, quando era o presidente, era o nosso amigo Jorge Moro, o dentista Jorge Entendi. Moro, e eu era o secretário dele. Entendi. Consistiu em recolher armações de óculos usadas Olha. para doar. E nós pusemos, na época tinha poucos bancos em Suzano, pusemos umas Sim. caixas nos bancos e o pessoal doou as armas. Você tem 2, 3 óculos que você não usa mais? Jogava naquela. Entendi. E aqui nós recolhemos tudo e demos para o Fundo Social. Olha, Então, legal. quem precisava de um óculos, ia lá, via se era uma armação que servia, pegava e só mandava fazer a lente. Foi o passo inicial. Interessante. Depois de feito isso, uns anos depois, a dona Mercedes, a doutora Mercedes Murakami, esposa do Dr. Mário Murakami, Sim. ela era vereadora aqui em Suzano. Sim. E ela fez um projeto de lei que era o Dia da Visão. Ah, entendi. O Dia da Visão é exatamente para fazer, doar, tal, porque aí a prefeitura já começou a dar a consulta Ah, entendi. e posteriormente dar o óculos. Olha, Mas que eram legal. só para as crianças no começo, Entendi. entendeu? Aí o Estevão Galvão, quando foi prefeito, acho que no 2º mandato, ele fez uma lei criando o programa da Boa Visão aqui em Entendi. Suzano. O originário, no Dia da Visão, Ah, que sim. começou lá atrás. Iniciativa no do Rotary. Isso. E depois, quando ele foi o último mandato dele como deputado, ele criou uma lei estadual, criou no estado de São Paulo inteiro o programa da Boa Visão, que hoje atende crianças e idosos. Entendi. Esses são projetos que eles chamam de projetos sustentáveis. Tem um início e ele cresce e atende a maior abrangência possível, né? Entendi. O grande projeto que nós fizemos recentemente, foi há uns 3 anos, um pouco antes da pandemia, foi o projeto Balainho, projeto de meio Balainho. ambiente. Como meio ambiente. seria esse projeto? O projeto do Balainho foi o seguinte, tem um rio, o Ribeirão Balainho, que nasce na divisa de Suzano com Santo André, Sim. corta Suzano inteiro e deságua na represa do Taiaçupeba. Entendo. E eles perceberam que esse rio estava começando a ficar poluído. Entendi. Então o Rotary fez uma parceria, foi atrás da Secretaria do Meio Ambiente, que na Sim. ocasião tinha como secretário o companheiro Carlos Watanabe, que era presidente do Rotary também, fizeram uma parceria e conseguiram evitar que isso aconteça. Foram visitar todos os chacareiros
que jogavam os produtos da lavoura ali no rio, para não jogar mais, jogavam detritos, entendeu? Orientaram a fazer as fossas céticas. Olha, que legal. Entendeu? E esse projeto foi premiado lá no Canadá, em Montreal, na Convenção Mundial do Rotary. Que maravilha. Foi premiado. Foram 2 projetos premiados, o de Suzano e um do México. Que maravilha. Entendeu? Então, são projetos sustentáveis. Por quê? Porque depende da abrangência. Muito importante. Quanta água aquilo não joga na represa e quanto a água da represa não sustenta a região toda, inclusive São Paulo. Jogar água poluída é terrível, né? Então, são alguns projetos. Nós temos um outro projeto que a esse nós só demos apoio, mas também dependeu do Rotary para que desse certo. É a Casa do Renal Crônico. Pouca gente sabe. Ali, a doutora Altair, médica de nefrologia, ela atuava na Santa Casa. E ela tinha dificuldade, porque é tudo SUS. Ela tinha dificuldade porque a verba do SUS vem todo para a Santa Casa e na distribuição, às vezes, não sobrava para ela. Então, ela tinha um terreno e ela queria construir um prédio para fazer o atendimento SUS ali. Entendi. E ela foi atrás de financiamento e não conseguia. Foi para a Secretaria de Saúde, foi para o Ministério da Saúde, todo lugar, Assembleia. E aí, um amigo nosso comum, amigo dela e meu, me falou se o Rotary não podia dar um apoio. Entendi. Aí eu atendi, falei que eu ia levar o assunto para a reunião do Conselho Diretor, levei para a reunião, não foi por unanimidade, mas foi por maioria, porque alguns médicos lá achavam que ela estava querendo, né, apoio do Rotary para ela e não para atender a população, e a maioria achava que era para a população, porque era para atender SUS. Entendi. Em parte ela também ia ser beneficiada, não tenha dúvida, mas a maior parte era da população. Sim, sim. E aí nós falamos que íamos dar o apoio. O Eduardo Rabu, que você conhece, arquiteto, ele se comprometeu a fazer o projeto de graça para ela. Sim. O Zé Francisco Cajano, você conhece o Cajano? Cajano se comprometeu a acompanhar a obra inteirinha com o mestre de obra. Entendi. E aí ela pediu autorização para o Rotary para fazer um book e colocar uma placa lá na frente com o emblema do Rotary, dizendo esse projeto tem o apoio do Rotary Club. Entendi. E nós autorizamos. Ela fez um book e voltou de novo na Secretaria Estadual, foi no Ministério da Saúde, e aí as portas foram abertas para ela por causa do Rotary. Que maravilha, hein? E aí ela construiu aquela que hoje é a hemodiálise aqui, atende a região toda. Aqui na Vila Entendeu? Europeia, né? E, eu moro lá perto, inclusive. Então ali só saiu pela força do Rotary. Olha, então, sério? A marca Rotary é muito forte. No mundo todo, No né? mundo todo. Ele Aonde tá em todos você os for, países? todos os países e regiões geográficas. E basicamente são mesmos projetos? Não, é o mesmo projeto, porque, inclusive, a partir de 1º de julho, o presidente internacional vai ser brasileiro, pela 4ª vez há 120 anos. Olha. Faz a última vez em 1990. Olha que legal. Então, são 35 anos. Né? Perfeito. E foi um presidente brasileiro que era de Santos, né? E agora voltou, porque no mundo todo tem candidatos, né? Sim, sim. Então, é assim, funciona. 2 anos é nos Estados Unidos e o 3º ano é de um país que não é Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maioria e foi criado nasceu lá, né? E então, esse ano agora, o Mário César Martins de Camargo, que é um companheiro nosso de Santo André, muito meu amigo, vai tomar posse como presidente internacional do Rotary. O Rotary está dividido. O Rotary tem assento na ONU, para você ter uma ideia. Olha, que legal. São 4 só, ou 3 que têm assento na ONU. É o Rotary. O Lions tem? Não. É a Cruz Vermelha, Vermelha e a Santa Sé. Entendi. O Vaticano. O Vaticano. Esse tem assento ali. Se não me engano, tem mais um que eu não lembro agora. São 4, se não me engano. Porque na fundação, 46 delegados eram rotarianos. Entendi. Lá em 1945, 46, não me lembro. Entendeu? Então, o Rotary é isso. O Rotary, você precisa gostar de ser rotariano. Entendi. Para ficar muito tempo lá. Eu sou 50 anos e com 100% de frequência. Entendi. Olha, sabe lá o que é isso? Só que a frequência, você tem um artifício também. Sim. Se você faltar a uma reunião, na época, há uns 20, 30 anos atrás, ou mais, em 7 dias antes da sua falta, ou 7 dias depois, você tinha que frequentar um outro Rotary. Entendi. Para compensar aquela falta. Entendi. Para compensar. Aí você continuava 100%. Por isso que eu sou 100% Olha, que legal. Esse longo do tempo. A partir de uns 10 anos, aí passou a ser 14 dias antes, 14 dias depois. Flexionou.
mais, Entendi. para facilitar mais. Então, por isso que eu consigo ser 100% o meu período todo lá no Rotary. E no Rotary eu faço muitas palestras. Você falou em ética profissional, eu faço muita palestra sobre ética profissional. Já. E na ética a gente fala praticamente aquilo que eu falei um pouco aqui no decorrer Então, da nossa para conversa. finalizar, Entendeu? acho que tem o nosso podcast, Juvenal, dá um recado para o pessoal ali, diretamente para aquela câmera ali, uma mensagem aqui para o pessoal falando sobre ética e também fala um pouco sobre a importância da família, tá? Então, eu queria dizer para todos os nossos espectadores, que o Rotary, ele é uma escola de vida. Para mim, foi uma escola de vida. Eu cresci muito no Rotary, porque eu falei, entrei com 29 anos, hoje eu já estou chegando a 80 anos, entendeu? Sim. E, graças a Deus, o Rotary me ensinou muito e me deu muito ensinamento na forma de comportamento, na forma de agir, na forma de tratar as pessoas, na forma de trabalhar. E a família é tudo. Se você não tem uma família estruturada, você jamais vai ser um bom voluntário, vai tratar da família dos outros, vai ajudar os outros que estão, às vezes, se estruturando com a sua família. Então, é muito importante você ter uma família bem estruturada, né? Como eu disse, a estrutura da família começa em casa, começa no berço, certo? Depois do berço tem um pouco de apoio da escola. A religião é muito importante, muitas vezes para não ter religião, não importa qual seja a religião, mas ela é muito importante porque ela emoldura, ela faz crescer, ela cria raízes para que a pessoa seja uma pessoa séria, uma pessoa comportada, uma pessoa dinâmica, uma pessoa ativa, né? E eu vou dizer mais para você, no Rotary a gente fala que você serve pelo exemplo. É verdade. Você tem que ser o exemplo primeiro na família, certo? Para os seus filhos, Perfeito. para os seus parentes. Você Perfeito. tem que ser exemplo. Você não pode ser uma pessoa que faz as coisas erradas, Verdade. porque aí você não vai ser exemplo para ninguém. Verdade. E você sendo exemplo, você vai ser analisado pelos outros como uma pessoa exemplar. Verdade. Eu, graças a Deus, eu procurei ao longo da minha vida servir de exemplo, né? E é isso que eu faço. E no Rotary é a mesma coisa. No Rotary você é um voluntário. No Rotary você é um voluntário diferenciado, porque no Rotary você paga para ser rotariano. Porque o Rotary é uma organização internacional que atua no mundo todo, então ela dá treinamentos, ela ensina muita liderança, entendeu? Muito projetos, como você fazer um projeto. Hoje nós temos, o Nelson, para você ter uma ideia, o Rotary do Kids até o Sênior. Olha. Hoje nós já temos um grupo de 5 a 12 anos que são crianças que participam e que aprendem noções de falar no microfone, ser um secretário, fazer uma ata, controlar dinheiro, tem um tesoureiro. Então nós temos presidente, tesoureiro, secretário e protocolo. Olha, que maravilha. Que sabe organizar uma mesa protocolar. Começa aí. Depois vem o Interact, que é de 12 a 18. Depois o Rotaract, que é de 18 para frente. De 12 a 18 e 18 para cima. É Rotaract, depois o Rotary, né? Então, na verdade, eu sou rotariano e procuro, como governador, que eu fui governador, então fizemos lá o treinamento lá nos Estados Unidos, eu estive lá em San Diego, lá fazendo o treinamento com os outros 529, porque não, 531, naquela época eram 532 governadores, agora são 531. Um distrito, acho que foi, fechou no mundo, não sei, isso aí diminuiu um. E do mundo todo, né? Então lá você tem o mesmo treinamento para todos. Então, onde você for, qualquer lugar do mundo, você vai ser uma reunião do Rotary, você vai ver que é mais ou menos parecida, que só muda o regionalismo, né? A questão regional. Legal. Muito bom. Entendeu? Então, é isso a minha vida no Rotary. Maravilha, maravilha. Parabéns pela sua jornada pessoal, profissional aí no Rotary. Dá uma mensaginha final bem rápida. No Rotary nós temos uma coisa muito importante que foi criada por um rotariano chamado John Taylor, em 1932, que esse rotariano ele era um empresário e a empresa dele estava indo para a falência. E ele teve uma ideia de criar a gente chama uma prova quádrupla e aplicar para todos os colaboradores dele
E deu tão certo que ele saiu da falência e depois, alguns anos depois, ele cedeu os direitos para que aquilo fosse como o uso do Rotary. Olha, que legal. A prova quádrupla, ela diz assim, do que dizemos e fazemos. São 4 coisas. Uhum. Antes de você fazer qualquer coisa você pensa mentalmente nessa prova quádrupla. Olha que legal. A primeira coisa é a verdade. Verdade. Se não for verdade, não passa para frente. Olha que legal. Alguém conta uma história para você já conta para outro tal, sem saber se é verdade ou não. É o fake news de hoje. Entendi. O fake news de hoje. Primeira coisa, é verdade. Ela falou, criará boa vontade e melhores amizades. Perfeito. Certo? Uhum. Terceiro, será benéfico para todos os interessados. Uhum. As melhores amizades. É justo para todos os interessados e criará boa vontade e melhores amizades. Olha que legal. Entendeu? Então, se você mentalizar isso, você não faz coisa errada. Verdade, verdade. Certo? Nós temos a fábula lá das peneiras também, né? A peneira que passa a areia mais grossa, depois a areia menor, média e areia fina, né? Quando você vai falar alguma coisa, passa nelas primeiro para ver se vai passar em todas, né? Para ver se é verdade. É a prova quádrupla, é mais ou menos isso. E Perfeito. é o que nós aplicamos lá no Rotary. Todo dia, toda reunião, se você for no Rotary de Suzano e alguns Rotary de São Paulo, não são todos que fazem isso, mas a abertura é recitando essa prova quádrupla. Parabéns, muito bom. Muito bom, Juvenal. Trajetória fantástica aí, a vida familiar, profissional, no Rotary, né? O trabalho social. Então eu quero, finalizando aqui, né, o nosso 30º episódio do Tanuma Cash, quero agradecer imensamente aí a presença do Dr. Juvenal, agradecer ao Robinho, né, o Robson Guedes, que é o proprietário aqui da empresa Contabite e também desse estúdio fantástico, e especialmente também, lógico, os espectadores, a quem eu convido para que se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, sigam também o Dr. Juvenal. E é isso aí, muita satisfação, ele contou bastante coisa legal da vida dele, eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito, né? E só o finalzinho, 1 minutinho para você dar uma congratulações, aliás, para os seus familiares aí, para o pessoal. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero fazer aqui um agradecimento ao Nelson pelo convite. Quero parabenizar o Robinho, que eu conheço o Robinho, fui muito amigo do pai dele, trabalhou comigo na Suzano, pelo espetáculo que aqui é essa organização, muito, muito bem instalada. Parabéns pelo seu estúdio e tal. O Robinho é um grande amigo, entendeu? E dizer para todos que nos veem e ouvem que foi uma grande alegria participar aqui com o Nelson. Deu a oportunidade de a gente falar um pouco da nossa trajetória e passar para todos esses conceitos que a gente falou. Quer dizer, o mais importante na sua vida é você ser exemplo, você ser reconhecido pelo que você é, você ser reconhecido pelo que você fez para a família e para a sociedade. E é isso que eu procuro fazer nos meus praticamente 75 anos de Suzano, que eu moro aqui em Suzano, e graças a Deus ainda fui beneficiado com o título de cidadão suzanense, que eu agradeço muito, tenho muito orgulho de ser cidadão suzanense. Muito obrigado, Nelson. Parabéns. Muito obrigado pela presença. Obrigado.